mandei um link aí para você, para a gente ir pro último assunto, pegar a bola de todo mundo aqui, porque é um assunto polêmico, bem polêmico mesmo, que é sobre conflitos de interesse, que é o Danilo Lavieri que vem falando sobre isso. Ixi. Uhum. Então, é complicado, porque esse cara, ele é pesado, ele não é um cara leviano, ele é um cara que traz informações muito boas. Eu não consegui assistir por completo o vídeo, porque eu estava aqui com vocês, mas surgiu quase agora esse vídeo aí, e até é bom a gente analisar junto, tá? Caso, né, a gente esteja errado, por favor, fiquem à vontade. Mas só para dar um contexto geral, o Danilo Lavieri trouxe uma escalada de informações que acarreta em sim um conflito de interesses da Leila Pereira, hoje presidente do Palmeiras, com aproximação com o clube do Vasco da Gama. Isso para mim não é legal, de verdade, não é legal. Tudo bem que a gente não tem que pensar nisso agora, mas a gente tem que pensar isso no futuro. Qual é o motivo da Leila Pereira estar tão próxima do Vasco da Gama? O que acontece? Porque eu não acho interessante, futuramente, o Palmeiras pode disputar um campeonato com o Vasco da Gama. E como é que vai ser? Né? E isso daí que provavelmente ele vai falar, a gente já sabia. Pode mandar bala aí, Thiago. Depois a gente discute sobre. Bora, vamos ver. Essa relação da Leila com o Vasco, ela é uma relação, para mim, altamente conflituosa. E ela já é com conflito há muito tempo. Não é de agora. Eu estou abrindo aqui uma matéria que eu mesmo soltei na minha coluna do UOL, dia 17 de maio de 2024. O dono da Crefisa, o Lamáquia, que é marido da Leila, viajou aos Estados Unidos para sondar quais seriam as condições para comprar a SAF do Vasco no início da crise SAF do Vasco com a 777. Isso em maio. Depois, no dia seguinte, inclusive, o Lameca negou, disse que a viagem não era para nada disso, mas como eu pude manter a minha apuração, porque o Vasco já estava no mercado, inclusive, conversando com o mercado para saber se valeria a pena ou não o negócio. Depois, no dia... tá abrindo a matéria aqui. Depois, no dia 22 de maio, aliás, aniversário da minha mãe, saiu a notícia de que a Crefisa desistiu do Vasco por conta de pressão interna no Conselho do Palmeiras. Dia 22 de maio, também na minha coluna, 22 de maio de 24. Em outubro de 24, a Leila emprestou o avião para o Vasco sem custos. E foi cobrado pela ANAC, porque como naquela época o avião da Leila ainda não tinha licença da ANAC para operar, ela não poderia cobrar nada. E o Palmeiras teve que mostrar, a Leila teve que mostrar que ela emprestou o avião sem custos, 15 de outubro de 24. E agora, a notícia de ontem, dia 1º de outubro de 25, é que a Crefisa pagou 80 milhões no empréstimo. O empréstimo, como disse o PVC, tem a alienação fiduciária, eu estou lendo o documento aqui, de 20 mil ações ordinárias classe A do Clube de Regatas Vasco da Gama, equivalente a 20% do capital social do Vasco SAF. Esse é um empréstimo feito como garantia no esquema DIP, que é porque o Vasco está em recuperação judicial. É um conflito de interesse gigantesco para mim. A Leila não deveria, enquanto presidente do Palmeiras, permitir que sua empresa tenha relação com outros clubes, porque além de ser limpo, tem que parecer limpo. E quando você faz uma relação dessa, você não parece limpo. Então eu acho que a Leila não deveria permitir que esse tipo de coisa acontecesse. Daí, a afirmar, como nosso colega afirmou no Superchat, que há pagamento para o Palmeiras ganhar do Vasco, é um outro passo que aqui a gente não vai dar. Mas a Leila não deveria permitir esse tipo de relação. Eu acho esses conflitos bem tumultuados. De verdade, não gosto mesmo, porque a Leila Pereira tinha que estar focada só no Palmeiras, única e exclusivamente no Palmeiras, e não olhar para outros clubes da forma. Até porque ela já tem um lastro, né? Ligado com o Vasco da Gama. Muita gente sempre falou que ela é vascaína. Isso, eu nem estou falando que isso vai acontecer, tá? Mas isso dá margem para que qualquer um fale o que quiser. E eu não acho legal. Se ela está no Palmeiras, ela foca no Palmeiras, né? Então, eu não vejo com bons olhos, Bruninho. O que você acha? Depois eu quero até a opinião do Thiago, para depois a gente já ir para as considerações finais aí, cara. Então, é complicado, velho, porque teoricamente ela vai falar, a Crefisa... Oi? Tá mudo? Não, né? Tá mudo? Não, pode continuar, desculpa. Eu falei que tava mutado, mas não tá não, pode ir. Ah, tá. Então, assim, como ela é presidente, ela não é mais patrocinadora, então teoricamente ela vai falar que não tem nada a ver, né? E quem fez, o Vasco fez a parte, só que esse ponto é interessante. É meio que a garantia, quando você vai pedir um empréstimo, você fica meio que ligado ali, a sua garantia ou fundo de garantia, ou é um bem, alguma coisa, então a garantia é uma porcentagem da SAF, então teoricamente tem um interesse em uma própria garantia.
né, do Lamarck e dela aí. É complicado, Zé, eu concordo nisso. Tem, às vezes, algumas situações que pode ser evitada, tanto numa frase, alguma atitude, é desnecessário, né? É desnecessário. Vai fazer diferença para ela isso aí? Pô, não vai fazer diferença. Espera 2027, né? Completa aí a sua trajetória como presidente. Depois vai fazer o que quiser, vira presidente do Vasco, enfim, patrocinadora, faz o que quiser. Acho que certas situações, principalmente da Leila, em atitudes e em frases que ela fala, acho que é besteira. Ela cria conflitos idiotas, na minha opinião, em certas situações. Né? Acho que é melhor, às vezes, evitar. Pode ser evitável, justamente para não criar da situações, oportunidade para alguém falar. Porque na alguma oportunidade que tiver, alguém vai cobrar ela. Entendeu? Acho que pode ser evitável, viu, velho, Zé, na minha opinião, algumas situações. O ponto aqui é o seguinte, cara. A Leila é o que a gente fala já há algum tempo. Por que a gente tem tanta dificuldade em ver um presidente que não tem identificação com o clube? A Leila, ela é CEO do Palmeiras. Ela entende o Palmeiras como uma rentabilidade, uma empresa, embora não seja uma empresa dela, mas ela administra dessa forma. Então ela não tem nenhum tipo de apego emocional com o Palmeiras. Então, se vier uma oportunidade de negócio, ela vai abraçar. E é visível que o Vasco é uma oportunidade de negócio, porque a impressão que a gente tem é que ela está fazendo uma manutenção meio que de lado do Vasco, para que possa, no momento certo, fazer uma proposta, ou como o DJ falou, de repente angariar algum cargo lá dentro, ou até mesmo comprar a SAF, não sei, ser sócio, aquela coisa toda. Então a impressão que a gente tem é que ela está fazendo a manutenção do Vasco de uma forma tabelada. Então é por isso que a gente cobra essa identificação do presidente, não ser apenas um administrador, mas ele ser também um torcedor do clube, né? Porque se você nunca esperaria uma atitude como essa de um Paulo Nobre, por exemplo, que financeiramente falando também é tão rico quanto a Leila, não sei se tem o mesmo nível de fortuna, mas também é rico pra caralho, mas você nunca viu o Paulo Nobre secando outras oportunidades de mercado, até para não envolver o nome do Palmeiras nesse tipo de polêmica. Só que a Leila, como diria, né, o filósofo, ela não liga para isso, ela não tá nem aí, ela só quer oportunidades de mercado. Não acredito que tenha alguma coisa leviana aí por trás disso, acho que aí já é uma teoria um pouco mais pesada, mas acredito que sim, ela é uma mulher de negócios, cara. Então, se o Vasco for um bom negócio, eu tenho certeza que ela vai para cima do Vasco, e é isso. Mas é uma pena porque isso envolve a imagem do Palmeiras. É que nem a treta dela com o Dudu. O Palmeiras não tinha porra nenhuma a ver, era um orgulhoso brigando com o outro, mas o Palmeiras está no meio porque o nome Palmeiras está envolvido. Então, qualquer coisa que ela faz, o nome Palmeiras vai estar envolvido, não tem jeito. Mas esse lance de orgulho da Leila, isso daí já é histórico, né? Desde o início lá, com o Paulo Nobre já foi um lance de orgulho. A briga entre os dois foi um orgulho absurdo, né? O ego absurdo entre os dois. E ela vem se arrastando, né? Quando ela coloca uma coisa na cabeça relacionada à torcida, organizada, a torcedor comum, a forma como ela trata, né, o Olivério Júnior quando estava no Palmeiras, e ela falou que por ela ele não sairia, ele saiu porque ele quis, porque ela nunca ia ouvir a torcida por conta disso, enfim. A Leila Pereira, como o Bruninho falou, eu acho que ela peca por falar demais. Ela poderia ser um pouco mais política, principalmente pro lado do torcedor palmeirense. E ela não vê dessa forma, né? Ela vê que ela manda na parada e da porra toda e foda-se. O resto que se dane. Ela é a dona do bagulho e quem quiser vai ser desse jeito e quem não quiser, filho, um abraço. Né? Até acho legal, porque ela dita ali, né, que ela é a dona, mas eu acho que ela teria que ter um pouco mais de ouvidos, olhar um pouco mais panorâmico aí para poder enxergar que o torcedor é um patrimônio do clube. E o Palmeiras nunca foi uma ditadura, né? E essa forma dela conduzir muitas vezes o Palmeiras, dessa forma ditatória, não é legal, não acho bacana, não acho saudável, né? E quando ela faz esse tipo de coisa, se conliga, tudo bem que é um co-irmão nosso, que é o Vasco da Gama, mas quando ela conliga com outro clube, isso não é legal. Como o Bruninho falou, por que não espera acabar? Acaba o mandato, aí ela faz o que ela quiser, meu. Mas ela já estava querendo estender o seu mandato no Palmeiras. Bom, se ela quer estender o mandato no Palmeiras, o porquê que ela tem que ficar dando margem para outro clube? É como se você tem uma namorada e a sua namorada tá olhando para outro cara, velho. Pô, de verdade. É uma analogia barata, mas é essa.
A gente sabe que ela manda, que ela é dessa maneira aí, que ela faz tudo o que ela quiser. Eu acho que ela faz um bom trabalho, sim. Ela briga ali, ela meteu o Rei no Flamengo esses dias aí. Ela realmente ela faz assim um bom trabalho. Só que ela perde a oportunidade de trazer o torcedor pro lado dela. Em vez de ela tirar, né, algumas frases e de pegar ranço, vários torcedores têm ranço dela. Pô, ela assim, eu acho que ela faz um bom trabalho. Se ela fosse um pouco mais política, ok, viesse a público e trazer o torcedor pro lado dela, né? E não falar, e não expelir, né? Não tirar, né? Então tem que ser um pouco mais inteligente, mas ela não tá nem aí também, enfim, como você falou muito bem, ela faz do jeito que ela quiser, né? Acho que ela tem que sim, ela tem que ter pulso firme, acho que ela nisso aí ela é boa, só que ela perde a oportunidade justamente de trazer ali até o Abel às vezes, na minha opinião, acho que perde a oportunidade de trazer também às vezes o torcedor mais pro lado dele, né, em algumas situações de declarações, em vez de você de estressar o torcedor com algumas declarações, né, os dois ali às vezes perdem a oportunidade de trazer mesmo o torcedor junto. Por isso que às vezes está essa polarização hoje. De um, às vezes, é contra o Abel, o outro é a favor do Abel, e da Leila é a mesma coisa. Acho que os dois meio que perdem a oportunidade de trazer, né, mais o Palmeiras para unido nesse momento que a gente mais precisa, vamos dizer assim, né? Bom, Tiagão, vamos embora. Vamos dessa por uma melhor. Quero pedir para a galera que está aí no chat continuar dando like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e fazer com que a gente possa continuar crescendo junto com vocês. Quem chegou agora e não deu like, por favor, peço por gentileza, que vai ser importantíssimo para que o algoritmo do YouTube entenda que nosso vídeo é relevante. Bruninho, obrigado, participação Valeu, absurda sua. tamo junto. Só agregou aqui a nossa live, o nosso vídeo, né, Tiagão? Foi Valeu. muito bom a participação dele, então foi interessante quando você quiser, a porta está aberta para ti, meu irmão. Valeu, Fala aí, tamo Tiagão. junto. Boa, boa. Galera, agradecer aí a audiência, tá? Todos os comentários, os superchats, os áudios, enfim, toda a participação de vocês foi bem legal. Lembrando mais uma vez, né, que o próximo compromisso do Palmeiras é contra o São Paulo no Morumbi, e o Palmeiras precisa da vitória, afinal de contas, está a uma vitória contra o Flamengo e tem o confronto direto, tem uma partida a menos. Então o Palmeiras só depende de si. E a gente espera que seja a melhor dependência possível. Obrigado, DJ. Obrigado, audiência. Valeu, galera. A gente se vê na próxima live. Valeu, galera. Descansem bem. Boa noite. Valeu. Tamo junto. Boa noite.